Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 145, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, até que enfim nós chegamos no último capítulo. O último capítulo, tema, resumo e conclusões, página 285. Esse capítulo, ele é um capítulo composto por duas páginas e meia. Então, 285, esse livro ele termina na página 289. Então, olha só para você ver a humildade e a bondade de Hermínio Miranda. Hermínio Corrêa Miranda. Ele nos diz assim, e tudo indica, né, que depois, ao terminar esse livro, tudo indica, não adianta nem eu olhar para a avó aqui, porque ela já cansou de me falar, tudo indica que nós vamos tratar, o próximo livro vai ser o Nosso Lar. Então, se você tem o seu livro Nosso Lar aí, prepara ele, porque vem algumas novidadezinhas por aí. Então, aqui no resumo e conclusões, Hermínio Miranda diz assim: creio haver chegado ao final da tarefa que me impus. É lógico que, conforme ele está dizendo aqui, a tarefa que me impus, né? Mas se nós pararmos para analisar, tarefa nenhuma termina. Dever nenhum termina. Por que eu estou dizendo isso? Devido à imortalidade, devido à desigualdade. Mas, conforme Hermínio está dizendo aqui, está correto. Creio haver chegado ao final da tarefa que me impus. Então ele escolheu esses temas, tratou desses temas perfeitamente, e aqui também no esmiuçamento fizemos o possível e o impossível para dar o melhor de nós, né? Ininterrupto, de forma que não deixa de ser uma tarefa. Então ele continua assim: na tentativa de fixar no papel alguns dos muitos ensinamentos amealhados. Alguns, olha só, na tentativa de fixar no papel alguns dos muitos ensinamentos amealhados. Alguns dos muitos. Isso equivale a dizer que apenas uma centelha, né, do que ele amealhou durante toda a tua existência. Em mais de uma década, olha só, em mais de uma década, em mais de 10 anos de trabalho, né? No trato íntimo e permanente com inúmeros companheiros desencarnados. Agora, mais de uma década, mais de 10 anos, trabalhando no trato íntimo com
inúmeros companheiros desencarnados. Sério, determinado, positivo, otimista. Não me foi possível evitar que este livro se revestisse das características de um depoimento pessoal. Você entendeu o que ele quis dizer, né? Olha só. Não me foi possível evitar que este livro se revestisse das características de um depoimento pessoal. É lógico, é impossível, porque, usando esse termo, ele botou aqui neste livro depoimentos pessoal, histórias verídicas, vivenciada, experienciada por ele na casa espírita onde ele trabalhou, né? Então, tudo que ele experienciou, tudo que ele vivenciou, tudo que ele amealhou no trato com os nossos irmãos desencarnados, num período de uma década e pouco, 10 anos e pouco. Então é impossível não colocar na obra aquilo que ele não vivenciou. É lógico, né? Não me foi possível evitar que este livro se revestisse das características de um depoimento pessoal, pela razão que me parece muito simples e válida, de que ele é mesmo um depoimento pessoal. Tá vendo só? Ele é realmente, esse livro é um depoimento pessoal. Mas é preciso entender uma coisa. Existe depoimento pessoal que são mascarados, são falsos, que não são verídicos, que não são autênticos. Contrário desta obra. Esta obra é autêntica. Esta obra é fato. Tanto é fato que todo aquele que tem conhecimento da doutrina dos espíritos encontra essas matérias todas tratadas por Hermínio Miranda nas obras básicas da codificação da doutrina dos espíritos. Então, só o fato de encontrar todas essas matérias nas 5 obras básicas, só isso basta. Ele não precisava dizer mais nada. Mas foi um estudioso, foi um escritor, uma pessoa muito culta, né? Então, olha só. Pela razão que me parece muito simples e válida de que ele é mesmo um depoimento pessoal, pela própria natureza das experiências que procura transmitir. Seu objeto é o ser humano. Então, seu objeto é o ser humano. Usualmente em penoso estado de desarmonização interior. Não são quantidades físicas de substâncias químicas, cujas reações podemos prever, estudar e repetir à vontade,
na frieza clássica dos números, dos pesos, das medidas. Os irmãos que comparecem aos nossos grupos mediúnicos estão em crises por vezes seculares, séculos e séculos, e até milenares, milênios, 1000 anos, 2000, 3000, 4000, 5000 anos. Perderam-se no emaranhado de suas perplexidades e não pode atinar sozinhos com a trilha que os leve para fora do poço profundo e escuro. Então olha só para você ver que responsabilidade do espírita sinceramente espírita. Durante toda a minha existência, nestes trabalhos do esmiuçamento, você vai me ouvir dizer espíritas verdadeiramente espírita. Porque a responsabilidade do espírita verdadeiramente espírita é muito sério. Hoje eu posso dizer para você, faz parte do conteúdo. Hoje, por que faz parte do conteúdo? Porque Hermínio Miranda, ele usava o mesmo método que o professor Eurípides Barçanufo sempre usou. Que método é esse? O professor Eurípides prioriza a qualidade e não a quantidade. Hermínio Miranda priorizava a qualidade e não a quantidade. Pois nós tivemos oportunidade de, neste livro, ficar sabendo que a equipe de médiuns, juntamente com Hermínio Miranda, trataram de um espírito mais de 6 meses. 2 vezes por semana nos trabalhos mediúnicos. Isso significa amor acima de tudo. É se colocar no lugar daquela pessoa. Às vezes, eu tenho que dizer, eu anotei para mim não esquecer, nós temos que nos colocar no lugar das pessoas. Nesta época de frio, muito reclamamos, blasfemamos contra a natureza de Deus, mas não paramos para pensar que nessa época de frio, milhões de pessoas encontram-se embaixo das marquises, nas cidades, dormindo em cima de papelão e alguns paninhos ralo para cobrir. Nós reclamamos demais e pouco agradecemos. Um dia, eu quero procurar essas pessoas e não só levar cobertores para eles, mas eu quero também passar uma noite ali com eles. Quero deitar no meio deles e quero dormir
ali no meio deles. Porque às vezes falar mal é fácil. Falar das pessoas é muito fácil. Mas experimentar o que elas estão enfrentando, aí é que está o segredo. No dia de hoje eu me encontrava numa padaria e eu confesso que o dia de hoje, devido a uma pressão espiritual, eu não estava em condições nem de olhar para as pessoas. E quando eu não estou em condições, eu fico num canto para mim não ser notado, para mim não humilhar as pessoas, porque ninguém tem nada a ver com os meus problemas. Mas eu fui visto por uma senhora. E eu confesso a você que eu baixei a minha cabeça para que ela não me reconhecesse. O bom aqui é que eu sou autêntico, né? Baixei a minha cabeça para que ela não me reconhecesse, mas ela me reconheceu. E ela foi até a mim. Oi, Luiz Antônio. Como vai? Tudo bem? Oi, tudo bem? Sabe aquele oi, tudo bem? Eu vou cumprimentar porque ela vai embora logo. Olha, Luiz Antônio, eu tenho uma história guardada no meu peito, na minha mente, no meu coração, que eu nunca descrevi a ninguém. E eu gostaria de contar essa história para você. Pensei, Jesus, Maria, José. Pensei. Ora, gente, somos seres humanos. Estamos em processo de evolução. Mas eu gostaria de contar essa história para você. Pode ser agora ou pode ser outro dia. Eu pensei comigo assim. Eu pensei. Outro dia? Já faz uns 30 anos que eu não a vejo. Em 30 anos é a primeira vez que eu a vi. Vai demorar mais 30 anos, ou eu vou desencarnar, não vai dar tempo, ela vai desencarnar, não vai dar tempo. Não, eu vou ouvir essa mulher agora. Senta aqui, minha amiga. E ela desabafou durante 1h30. Centralizei a minha mente, orientei ela à luz da doutrina dos espíritos, e quando ela se levantou para ir embora, ai, que alívio, Luiz Antônio, que Deus te ilumine, muito obrigado. E me deu um sorriso, um sorriso tão lindo, é uma senhora, um sorriso tão lindo, tão gostoso, que valeu a pena. Aquilo me fortaleceu. Depois que ela me contou aquela história, eu ali permaneci ainda uns 10 minutos tomando meu café, porque é aí que eu fui tomar meu café. Pedi um outro café, porque aquele café que eu havia pedido já tinha congelado. Aí eu ainda pensei comigo assim, que coisa, né? Eu aqui me encontrava antes dessa nossa irmã, achando que eu que estava com algum problema. Achando que eu que tinha algum problema. Olha que coisa. E ela veio me mostrar que o meu problema não é nada.
ela veio me mostrar. Porque depois de 30 anos, essa criatura me vê sentado no canto de uma padaria de costa ao público, para não ser incomodado por ninguém com coisa que eu presto. Aí eu parei e pensei, mas tive paciência, graças a Deus. Ouvi a história dela, isso é o que importa. Com resignação, com aceitação, em momento algum blasfemei aquela 1h30. Tive paciência em orientá-la. Se ela quisesse ficar mais 1h30 ali, né, teríamos ficado, mas ela que se levantou e se despediu. Ainda pensei no professor Eurípides. Ele priorizava a qualidade e não a quantidade. Tem pessoas que se esquecem que uma pessoa é tão grande tanto quanto o universo. Se durante 80, 90 anos em tua existência você conseguir ajudar uma pessoa que não seja você, você deixa esta existência aureolado de luz. Agora, só não pratica caridade, só não faz o bem quem não quer. Só não é solidário, benevolente, indulgente quem não quer. Porque se nós pararmos para analisar, uma oração que eu fizer em prol de alguém, uma por dia, no fim do ano eu terei praticado 365 atos bons. E se eu oro para 10 pessoas, e se eu distribuo uma cesta básica, dou uma coberta, e se eu tenho paciência com esse, paciência com aquele, e se eu oro, se eu vigio, se eu policio os meus pensamentos, isso tudo é caridade para comigo também. É o mesmo caso Hermínio Miranda. Até milenares, seres, né, que perderam-se no amaranhado de suas perplexidades e não pode atinar sozinhos com a trilha que os leve para fora do poço profundo e escuro, de volta à luz abençoada do Senhor. Você percebeu aqui a importância de ouvir um ser, ouvir alguém, porque às vezes a pessoa encontra-se naquele emaranhado, naquela perturbação tão grande. Aqui Hermínio está dizendo, ele está tratando do fato, dos casos dos espíritos, né, naquele emaranhado tão profundo, que levado ali no campo vibracional dos médios, a responsabilidade do doutrinador, a responsabilidade dos médios, a disciplina é enorme, mas o amor supera tudo. E se a pessoa ali comparece com esses propósitos nobres, ajuda esses seres saírem do poço profundo e escuro
de volta à luz abençoada do Senhor. Mas quantas pessoas também aqui no corpo físico, que se você tiver paciência com elas, você também consegue retirá-las daquele emaranhado de perturbações que elas se encontram. Emaranhado. Aquelas crises internas, aquelas perturbações que às vezes por falta de paciência tua, porque às vezes a pessoa te procurou, mas você não deu ouvido, você não deu ouvido a ela. Luiz, eu gostaria de falar com você nesse instante. Não, eu não tenho tempo agora. Ora, como Jesus agiria? Na data de hoje, aconteceu um outro fato comigo. Já está encerrando esse vídeo, mas vou contar mais esse. A minha ex-esposa me liga, Luiz, porque ela cuida de uma senhora. Luiz, fulana, que é a senhora, essa senhora, ela está assim, 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 e ela mesmo, por conhecer você, me pediu se eu podia entrar em contato com você, para você vir aqui aplicar um passe nela, porque ela não está se sentindo bem. Eu confesso para você que na hora eu inventei uma desculpa esfarrapada. Pensei assim, não estou me sentindo bem. Pensei. Inventei uma desculpa esfarrapada. Você entendeu? Mas depois eu me sentei e me coloquei no lugar daquela senhora que pediu passe. E pensei, e se fosse eu que estivesse necessitado de um passe? E se fosse eu? Porque não há nada mais difícil nesse mundo que você precisar de algo e você recorre à pessoa que tem capacidade e a pessoa te nega. Me veio também à mente, se fosse Jesus neste exato momento, será que ele aplicaria um passe na nossa irmã ou não? Eu possuo condições de aplicar passe há mais de 43 anos na doutrina dos espíritos, agindo, né? Então eu pensei comigo, mas o que adianta, né? Falar, gravar vídeos e na hora da prática, tira o corpo fora. De forma alguma. Me levantei e fui lá, juntamente com os amigos espirituais, e aplicamos passe naquelas senhoras, porque apliquei também na minha ex-esposa que lá trabalha. Sei que a espiritualidade e eu, fisicamente eu, posso dizer, deixamos elas em paz.
igual quando você com a dor imensa de cabeça, que alguém chega e coloca na tua boca uma dipirona, e daí 5, 10 minutos desaparece a dor. Não há nada mais gostoso que quando você com uma dor de dente imensa, que você procura o dentista, que ele te atende. Então nós temos que nos colocar no lugar das pessoas. Vamos para o próximo vídeo. Sequência deste vídeo.